Bom dia, amadas. Hoje nós estamos terminando a leitura de mais um livro, né? Graças ao bom Deus, estamos finalizando hoje a leitura e o estudo do livro de Deuteronômios, e ele finaliza um ciclo na história de Israel, né? Eu quero esse capítulo é praticamente falando sobre a partida de Moisés. E eu fiz um pequeno resumo para que nós entendamos quem foi Moisés, a vida dele e essa importância, né? Moisés nasceu em uma época de opressão para os israelitas no Egito, quando o Faraó ordenou que todos os meninos fossem mortos, né? Ele deu a ordem para duas parteiras, porque eles ficaram com medo. O povo egípcio estava crescendo tanto, se fortalecendo tanto, que eles tiveram medo de que, crescendo tanto o povo, viesse a tomar o Egito, a ganhar deles. Então ele ordenou às parteiras que matassem todos os meninos e deixassem vivas as meninas. Porém, as parteiras, por medo de Deus, elas desobedeceram a Faraó. E quando elas foram inquiridas, elas mentiram para Faraó, dizendo que quando elas chegavam, as mulheres egípcias eram mulheres fortes e tinham os filhos sozinhas. Então, dessa forma, foi dentro desse contexto de morte que Moisés nasceu. Assim, logo após o nascimento, sua mãe o escondeu por 3 meses e depois o colocou num cesto no rio Nilo. A filha de Faraó, a princesa, encontrou Moisés e o criou como um filho e lhe proporcionou uma educação do que havia de melhor naquela época, que o Egito era detentor, né, do ápice da cultura naquele momento, o que tinha de estudiosos, era ali no Egito naquele momento. E ele foi treinado e educado por 40 anos na corte egípcia. Até que um determinado dia, já quando, né, passeando pelo seu povo, ele sabia quem era o seu povo, ele viu um, um, um israelita sendo maltratado. Ele viu um egípcio abusando de um hebreu. E dessa forma ele o matou. Foi um acidente, mas ele o matou. E com medo do que poderia acontecer, ele foge para Midian para escapar da punição. Lá ele encontra uma jovem de nome Zípora, filha de Jetro. Ele casa-se com ela, torna-se pastor de ovelhas e passa mais 40 anos no deserto. Então, olha só que interessante. 40 anos na corte, sendo treinado do que havia de melhor, com os melhores mestres. Depois mais 40 anos no deserto, sendo treinado também no deserto, a ter paciência, a ter temperança, a ter confiança, até que, num determinado dia, Deus aparece a Moisés, como narrado lá em Êxodo, né? Está na Êxodo 3. Ele aparece a Moisés numa sarça ardente, chamando-o para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Ali Deus revela a Moisés o seu nome, dá-lhe alguns sinais para provar a sua autoridade. Moisés dá algumas desculpas, mas o Senhor o fortalece, o encoraja
e manda-lhe um auxiliar, Arão, seu irmão, para ser o seu porta-voz. Pouco depois disso, Moisés e Arão confrontam Faraó, pedindo a libertação do povo. Para que haja essa libertação, Deus manda 10 pragas. E ali, antes da última praga, ele institui a Páscoa. Depois da 10ª praga, Faraó deixa os israelitas partirem. Mas pouco depois dessa partida, ele os persegue. E aonde, mais uma vez, o povo vê algo extraordinário, que é a abertura do Mar Vermelho, onde eles passam e aonde os egípcios que os perseguiam morrem afogados. E desta forma se inicia a terceira etapa da vida de Moisés, que dura mais 40 anos. E ali, nessa caminhada, Moisés, ele sobe ao Monte Sinai, onde Deus dá para ele os 10 mandamentos e várias outras leis para governar a vida dos israelitas. Se nós formos olhar de uma forma mais detalhada, sucinta, são mais de 600 leis, né? Para que os israelitas aprendessem a se doutrinar-se a ser um povo, e um povo aonde houvesse união, houvesse harmonia, houvesse força, disposição. E Moisés, ali depois de 40 dias e 40 noites recebendo as instruções sobre tudo que havia, ele passa tudo isso para o povo, né? Ali eles aprenderam como construir tabernáculo, sobre o sacerdote, as coisas de culto, como que eles deveriam agir como povo. Isso tudo através de Deus falando a Moisés. Moisés também enfrentou, irmãos, muita murmuração, muita ingratidão, muita falta de fé. Moisés, ele enviou à terra de Canaã 12 espias, dos quais 10 deram um relatório desanimador ao povo, com que incitou o povo a se rebelar. Porém, 2 desses preservaram a sua fé e confiaram que o Senhor era capaz de entregar aquele povo nas mãos dele. Mas por causa da murmuração e da geração incrédula que houve ali, não acreditando que Deus poderia fazer aquilo, eles vagaram pelo deserto até morrerem toda esta geração, exceto Josué e Caleb. Josué, inclusive, irmãos, que foi o escolhido por Moisés para sucedê-lo. Moisés preparou Josué para sucedê-lo, impondo-lhe as mãos e conferindo-lhe autoridade diante de Eleazar, o sacerdote, de toda a congregação. Josué foi treinado por Moisés em liderança, fé e obediência a Deus, estando presentes em muitos momentos cruciais, como na batalha contra os amalequitas e na recepção das leis no Sinai. Lembra que sempre a palavra de Deus nos mostrava assim, e seu moço, né? E o moço, Josué, estava com Moisés, o acompanhava. Algumas as experiências, irmãos, pessoais que Moisés teve. A primeira grande experiência que ele teve com o Senhor, em Êxodo 3, é a chamada à sua missão, na sarça ardente. Depois o recebimento da lei, em Êxodo 19
até o 31 ali, falando, né, na montanha de Sinai, onde ele recebe a lei e a gente vê tudo que aconteceu ali. Moisés, irmãos, ele desfrutou de uma comunhão direta e pessoal com Deus. Nós podemos ver parte disso narrado em Êxodo 33, ali na tenda da congregação. Moisés, ele teve uma reação imediata à desobediência do povo, quebrando as tábuas da lei e juntamente com ela o bezerro que eles haviam feito. Por causa disso, ele subiu novamente ao monte, e o Senhor renovou a sua aliança, dando outras leis. Irmãos, Moisés, ele pôde participar da provisão divina ao povo, tanto com o maná, como nas cordonizes, como narrado também em Êxodo 17, números 20, a água saindo da rocha. Grandes sinais, grande homem, grandes lições. E aí nós chegamos no capítulo 34, onde Moisés viu a terra prometida no Monte Nebo, mas não lhe foi permitido entrar nela devido à sua desobediência anterior, narrada lá em Números 20, especificamente no versículo 12. Diz que ele morreu na terra aos 120 anos. Deus o sepulta e não se sabe o lugar da sua sepultura até hoje. Diz que Josué, após a morte de Moisés, assume essa liderança do povo e que ele estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia lhe imposto as mãos. Líder extraordinário, chamado por Deus para uma missão única. Diz que não havia homem mais manso sobre toda a terra do que Moisés. Acredita-se, irmãos, que o povo era em torno de 3 milhões, mais de 3 milhões de pessoas. Sua vida foi marcada por uma profunda comunhão com Deus, desafios imensos e uma fé inabalável. O treinamento de Josué assegurou a continuidade da liderança e do cumprimento das promessas de Deus a Israel. Durante sua vida, Moisés, ele é um exemplo típico de soberania, de fidelidade e da provisão de Deus. E isso serve de modelo para nós até os dias de hoje e para todas as futuras gerações. E eu quero meditar um pouquinho sobre o que esse finalzinho de vida de Moisés nos ensina. São muitos os ensinamentos, mas olha só que interessante. Assim morreu Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Conforme a palavra do Senhor. Muitas pessoas vivem iludidos, achando que nós teremos segunda chance, achando que nós voltaremos, né? Voltaremos para fazermos algumas aprimorações e algumas coisas nesse sentido, mas não. Hebreus 9:27 deixa muito claro para nós. Aos homens está ordenado morrerem uma única vez. O momento é agora, a chance é agora, a oportunidade é agora.
É agora que nós precisamos declarar como Paulo em Filipenses 1:21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque se nós vivemos para o Senhor, vivemos. E se morremos, para o Senhor, morremos. É o que está falando para nós Romanos 14:8. De sorte que, quer por vivamos ou morramos, somos do Senhor. Somos do Senhor. Irmãos, só Deus sabe a hora da nossa partida. Precisamos viver de forma que glorifique o seu nome e de forma entendendo que o céu é uma realidade. Sem perdermos tempo com coisas pequenas, brigas inúteis, coisas que às vezes não não tem razão de ser. A nossa vida ela é tão passageira, ela é tão rápida. Moisés estava com 120 anos, havia vigor, mas foi. Nós não sabemos o dia que vai ser. Uma certeza nós temos, ele vai chegar. Para uns mais rápido, para outros um pouco mais demorado, mas chegará. Precisamos aproveitar o tempo que nós temos da melhor forma possível, aproveitando todas as oportunidades e vivendo como se fosse o último dia. Aquela pergunta clássica, né, que às vezes nós, acredito que você também já tem ouvido, se você soubesse que hoje fosse o último dia da sua vida, o que você faria? Viva como se fosse o último dia, irmão. E uma hora nós vamos acertar. Aproveite as oportunidades, fala, sabe por quê? Porque Deus tem prazer em cumprir as suas promessas. Então, todas as promessas que Ele tem feito na nossa vida, Ele vai cumprir. Versículo 4, ele fala assim para Moisés: Olha, Moisés, esta é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. Eu te fiz vê-la com os teus olhos, porém tu não irás para lá. Lucas 1, 54 e 55 diz assim que o Senhor amparou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade. Segunda Coríntios 1:20 fala assim que, porquanto todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. O Senhor, ele cumpriu tudo que havia falado, tudo que ele havia prometido aos nossos pais. E ele mostrou para Moisés tudo. Eu imagino, irmão, Moisés ali em cima, mas em espírito, ele podendo ver todas as maravilhas da terra que manava leite e mel, daquela terra que precisou de 2 homens para trazer um cacho de uva, daquela terra fértil, daquela terra viçosa, da terra da promessa, onde o povo do Senhor
iria tomar posse. Hebreus 6, 13 e 14 fala que quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E ele ainda falou para Abraão: assim como é as areias do mar e as estrelas do céu, assim será a sua descendência. E o Senhor tem abençoado esse povo e o protegido até os dias de hoje. E o cuidado de Deus para com o povo foi tanto que ele faz com que Moisés prepare um sucessor. Um sucessor que estava ali sendo observado, né? Ele estava ali sendo observado por Moisés e, na verdade, observando Moisés no seu dia a dia, como ele agia, como ele falava, como Deus agia com ele. Então, no versículo 9, fala assim: e Josué, filho de Num, cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as mãos, assim os filhos de Israel lhe obedeceram e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Porque o povo via que Josué estava ao lado de Moisés sendo treinado. Isso é a importância do legado, irmãos, espiritual. A importância da nossa história. A importância de nós ensinarmos os nossos como devem andar, como devem trilhar. A palavra de Deus não fala: ensina a criança o caminho que deve de seguir. 2 Timóteo 2:2, Paulo diz assim para o seu pupilo: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confio a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Precisamos treinar os nossos. Precisamos fazer dos nossos filhos discípulos. Não estou dizendo que é fácil. Nunca é. De 12, apenas 2 foram fiéis. Mas 1 Coríntios 4, 16 e 17 diz assim, Paulo mais uma vez nos ensinando: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores,